Olá pessoal, como vocês vão? Tudo bem? Estamos iniciando mais um programa falando de Espiritismo, é um prazer estar de volta. Esse programa vai ao ar todas as terças-feiras às 20h30. Vocês podem acessar pelas mídias do MAP, YouTube, no Instagram, no Facebook. Vocês podem olhar aí embaixo e acessar a qualquer momento porque ficam gravados. Nós vamos abordar um assunto hoje que é sobre uma obra do Chico Xavier, Psicografia do Chico. Na verdade, foi a primeira obra que ele psicografou, mas foi a segunda que foi publicada, porque a primeira publicada foi Parnaso de Além Túmulo. E hoje nós vamos falar sobre esse livrinho aqui, Cartas de uma Morta. A autora espiritual é Maria João de Deus. Maria João de Deus foi a mãe de Chico Xavier. E vejam que coisa, né? Logo no início do seu trabalho, ele recebe a psicografia de sua mãe, com quem ele mantinha contato desde criança, que ela desencarnou quando ele era menino, bem novinho ainda. Vocês devem lembrar disso lá no filme, né, sobre o Chico Xavier. Então, Maria João de Deus vem até o Chico. Logicamente, isso foi planejado pela espiritualidade para deixar uma série de informações. E se nós formos prestar atenção no que ela deixa, é uma obra simples, capítulos curtos de uma página, mas ela aborda praticamente todas as coisas importantes que depois o Chico psicografou, que foram introduzidas na obra Nosso Lar e em outros livros que foram psicografados. Então eu vou, lógico, num tempo curto, dar uma pincelada nessa obra, destacando alguns pontos de forma que vocês possam refletir sobre esses assuntos. E quem se interessar, é um excelente livro, Cartas de uma Morta, Maria João de Deus, psicografia do Chico Xavier. Então, para começar, umas palavrinhas sobre essa obra. Foi psicografada em 1927 e 1928. Chico Xavier tinha 25 anos. E a mãe do Chico Xavier desencarnou em 1915, bem no início da Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 e 1918. Então, em 1915, um ano após o início da Primeira Guerra, desencarna a mãe do Chico. E ela, inclusive, aborda o resgate dos espíritos da Primeira Guerra. Ela relata aqui para o Chico. Então, é um livro importantíssimo e, pelo que eu sei, é o único enviado do plano espiritual por Maria João de Deus. Então, vamos lá? Eu vou fazer um resumo apenas, tá bem? Então, eu já pulo para o capítulo 11 dessa obra, que tem como título Um pálido raio de luz na noite do raciocínio. Porque o que acontece? Maria João de Deus era uma alma boa, um espírito bom, tanto que quando ela fica lúcida no plano espiritual, ela vai logo para uma esfera mais elevada, mas pesou muito o lado da crença dela, aquela católica ferrenha, e naquele despertar espiritual, isso sempre pesa. A dificuldade que tem o espírito de assimilar a sua nova condição. Então, nos primeiros capítulos, ela relata isso, e nesse capítulo 11, o mentor dela vem conversar com ela, e aos pouquinhos vai ajudando a Maria João de Deus a se adaptar na vida espiritual. Então, todos vocês que têm entes queridos, que foram pessoas boas, que não tiveram muita noção da vida espiritual, com uma crença muito, assim, firme em certas coisas, tipo, vou acordar no dia do juízo final, céu, inferno, né? Não se preocupem, porque todos são amados, todos são acompanhados, e vai haver um momento do despertar onde todos serão orientados, para aqueles que realmente foram bons, que aproveitaram bem a sua encarnação. Então vamos escutar o que o mentor fala para Maria João de Deus.
ele vai explicar para ela o seguinte: toda a existência terrena está calcada nos instrumentos que servem para as manifestações espirituais. E, infelizmente, a vossa excessiva dedicação a esses aparelhos viciou o nosso mundo emotivo, circunscrevendo as suas possibilidades ao ambiente terrestre, onde apenas possuíeis pálida recha de luz na noite de um fraco raciocínio. Que linguajar, né? Está dizendo o seguinte: olha, você viciou a sua mente em crenças e com isso você limitou muito o seu raciocínio com relação às coisas espirituais. Você ficou muito presa e isso está atrapalhando você agora. E ele vai continuar: não soubestes, contudo, dentro da pequenez educacional, ele está se referindo à pouca instrução que ela teve, que vos foi parcamente ministrada, descerrar o velário augusto. É um termo que ele usa, né? É o estreito raciocínio dela, que encobre o santuário infinito da vida, acomodando-vos entre as acanhadas concepções que vos foram impingidas pelas ideias religiosas. Ou seja, para Maria João de Deus, a falta do conhecimento espiritual pesou. Mas como é um espírito bom, que fez o bem, isso levou só um tempo. Ela rapidamente se recuperou e está sendo instruída pelo mentor dela sobre a sua condição na vida espiritual, falando essas verdades para ela. Olha, você teve uma instrução muito fraca com relação às coisas espirituais, ficou muito presa a isso. Isso acontece muito, minha gente, tá? Por isso vocês são privilegiados nesse sentido. Sejam pessoas boas, mas esse despertar espiritual tem uma série de benefícios para aquele que compreende logo a sua posição, a sua situação nova, quando percebe que está em outro ambiente, que está em outra situação. Então isso ajuda bastante, tá bem? Bastante mesmo. O mentor dela vai falar também, aí ele vai avançar nos assuntos com ela, sobre a diversidade de mundos que existe, né? E a verdadeira vida. Então ele vai dizer assim: considerai o verdadeiro panorama da vida universal. Sistema de mundos venturosos enchem o universo. Lembram do há muitas moradas na casa do meu pai, que Jesus falou? O mentor está falando para ela: existem sistemas de mundos venturosos que enchem o universo, de harmonias excelsas, entre as distâncias infindas do éter. Descobrem-se terras de encantamentos e divinas grandezas. Sobre as vossas cabeças elevam-se os cânticos das vias lácteas siderais. Ele está falando: vocês estão na Terra e acima da cabeça de vocês, inúmeras galáxias, sistemas de estrelas, mundos com vida. É muito bonito isso, não? E eu estou pulando trechos aqui do capítulo. No finalzinho ele vai dizer assim: nas existências planetárias, como a que acabais de deixar, as almas lutam e sofrem os grandes padecimentos remissores. Às vezes conhecem de perto a taça das amarguras, mergulhando no oceano das lágrimas que salvam e regeneram. Aí nessas arenas augustas do aprendizado e da redenção, cauterizam-se feridas cancerosas, curam-se úlceras malignas, aprimoram-se sentimentos desviados da sua pureza, crescem os empreendimentos felizes e conhece o grande ensinamento da felicidade oriunda da solidariedade salvadora. Então ele está dando uma lição para ela, falando do que é a vida, a beleza da vida, né? De como as almas sofrem, mas tudo faz parte de um processo de progresso, de aprendizado. E isso para ela, que não tinha esse conhecimento, isso é muito importante. E aos pouquinhos, então, o mentor vai introduzindo novas ideias para ela. E ela começa a perceber o que é a vida espiritual, né? Constatando que ela continua viva e abrindo a mente dela para essa realidade.
o estudo do Espiritismo faz isso conosco, nos abre a mente para essa realidade espiritual, porque eu vou repetir o que eu sempre falo aqui. Num mundo inferior, onde os espíritos erram muito, distante da lei de amor, nós passamos muito tempo tendo desencarnações, entrando na vida espiritual e retornando para o plano físico, sem muito aproveitamento dessa passagem pelo plano espiritual. Ou seja, são passagens pela vida espiritual não muito lúcidas. Entenderam? Então, muitos dos que estão na Terra, embora tenham passado várias vezes pela vida espiritual, como estavam muito fechados, muito sofridos, muitos nos umbrais, sem conhecimento, essa passagem foi como se fosse um sonho que se perde. A tendência é, com a evolução do espírito, a passagem agora nossa, no nosso caso, passagem pelo plano espiritual, ser muito bem aproveitada. E isso vai pesar também na hora do nosso retorno ao plano físico. Nós teremos uma passagem mais lúcida, aproveitaremos melhor, isso é muito importante, tá bem? Então, Maria João de Deus está sendo instruída pelo seu mentor e ela vai constatar, então, que aquilo que nós sabemos, que vocês já sabem, que a vida prossegue. A morte física não é aquela coisa de ficar dormindo para acordar no dia do juízo final e nem ficar num céu eterno ou no inferno eterno. Tá? Então, o capítulo 16 tem como título E a Vida Prossegue Sempre. Ele é bem curtinho, é uma página. São capítulos curtos, é um livro bom para você ter em casa. Ler um capítulo antes de dormir, ou 2, né? Ou 3, ou 4, porque são tão curtinhos que é fácil de ler e rápido. Então, vou ler o capítulo 16. E a vida prossegue sempre. Na vida do espaço ainda existe a matéria. Olha, isso é muito importante. Porém, em condições totalmente diversificadas, numa sutileza para nós inimaginável e constituindo a verdadeira maravilha a sua adaptação à vontade dos espíritos. Aqui já é Maria João de Deus, não é o mentor dela, falando, e obviamente aqui já são reflexões depois dela ter sido informada de que aquele mundo espiritual é matéria também. Mas como ela diz aqui, em condições totalmente diversas dessa matéria que a gente conhece aqui, do carbono, do hidrogênio. No estudo da Gênese, Kardec fala lá, né, que esse termo fluidos espirituais, na verdade, é uma maneira de falar da matéria do mundo espiritual, porque tudo que existe no mundo espiritual, as construções, aquilo também é matéria, mas de uma outra natureza. Ou seja, no universo, a energia se apresenta de várias formas. Uma das formas nós chamamos de matéria densa, essa matéria da tabela periódica, do carbono, do hidrogênio. Mas existem outras matérias, isso é muito importante. O nosso corpo espiritual, que está aqui no momento agregado ao nosso corpo físico, ele é matéria também, só que não é a matéria do corpo físico. As construções, como o nosso lar, aeróbos, os prédios, as ruas, aquilo é matéria, só que é outra matéria. E antes que alguém critique, como dizem alguns palestrantes, né, nós não estamos materializando o mundo espiritual, é o contrário. Nós estamos espiritualizando a matéria, tá bem? Então ela continua aqui. Lá também a sociedade se organiza. As suas leis predominam, as famílias se reúnem, olha só que beleza, sob os imperativos das afinidades naturais, ou seja, as famílias se reúnem daqueles que têm realmente afinidade. Luta-se, estuda-se no amálgama dos sentimentos que caracterizam o homem racional. Em outras modalidades, pois, a vida prossegue, e a única diferença é que a alma desencarnada não se vê tão compelida ao cansaço, em razão dos elementos da matéria rarefeita. Ela está dando outra informação importante. Olha, uma diferença que eu sinto aqui é que eu não me sinto tão cansada.
porque é outra condição de vida, não é um corpo pesado, uma máquina orgânica como a nossa, que consome muita energia, precisa de muito alimento. É um corpo mais sutil, uma outra matéria, que não consome tanta energia, e a própria forma de energia que circula nesse corpo é mais sutil, então ela não se sente cansada. Isso quanto às regiões da erraticidade, porque nos outros orbes a existência segue o seu curso, de acordo com as suas modalidades específicas, submetendo-se o eu entre aspas, a essas forças diversificadas, como, por exemplo, na Terra, nos sujeitamos às suas leis físico-químicas. Aqui a gente já percebe que Maria João de Deus já recebeu bastante informação e que ela já está falando da vida em outros mundos e dizendo assim, eu estou falando da situação dessa dimensão que eu estou vivendo aqui, porque a vida prossegue em outros mundos e como na Terra existe muita diversidade da existência, da nossa presença, do eu, como o eu se manifesta, tá bem? Então vocês percebem que é uma obra que traz uma informação muito diversificada, né? E outra coisa interessante, ela ingressando nessa realidade espiritual de forma mais lúcida, ela percebe não apenas que ela está viva, mas olha o que ela vai falar. Ela sente os pulmões, o coração, e isso é uma coisa que é difícil entrar na nossa cabeça, né? O corpo físico não ficou na Terra, como é que eu vou sentir o ar? Então vamos ver o que ela diz. O capítulo 17 fala assim, o título é Meus pulmões respiravam e meu coração pulsava. Então a informação da Maria João de Deus. Em minha condição de alma pouco evolvida, iniciei, pois, a vida de após a morte nesse ambiente do espaço, que descrevi nas páginas anteriores. Decorrido o tempo inolvidável em que divisara a figura sublime daquele mentor espiritual, que viera caridosamente balsamizar minhas feridas, e as daqueles que formavam a grande turba de meus companheiros pela saudade e pelo sofrimento, embora me sentisse relativamente feliz, pressentia o coração pungido pela angústia da distância, que me separava do mundo que eu deixava. Os laços afetivos, os hábitos, os pequeninos nadas de minha existência estavam inteiramente comigo. O que ela está dizendo aqui? Olha, embora eu esteja feliz aqui, relativamente feliz, eu ainda sinto saudade daquele mundo, dos pequenos nadas, dos hábitos. Então eu continuava sendo a mesma pessoa que eu era, com os mesmos desejos, a saudade das pessoas, embora ela se sentisse feliz ali. E ela continua, um dos meus primeiros pensamentos de estranheza foi o de compreender que havia morrido. E, ao mesmo tempo, conservar o meu corpo, o qual, segundo o bom senso, fora entregue à terra. Constatei que os meus pulmões respiravam e o meu coração pulsava com absoluta normalidade. Tais pensamentos afligiram-me. Preocupava-me apenas o isolamento em que me encontrava naquele ambiente, para o qual fora arrebatada sem um preparo prévio. É verdade que me vi envolvida numa onda de simpatia por parte de quantos se abeiravam de mim. Todavia, a minha angustiosa estranheza crescia a ponto de me fazer chorar. Ou seja, ela ainda está se adaptando àquela nova condição. Ela se sente viva, respirando, coração pulsando, saudade daquela vida que ela levava. Ela está tentando se adaptar. Ela não foi preparada para essa situação. Isso acontece com muitos. Conforme eu falei, a maioria está do lado de lá, está sofrendo, está no umbral, chega lá totalmente despreparado. Não são almas que fizeram coisas boas na vida dela. Infelizmente, isso é a situação de muitos aqui na Terra. Então, aqueles que já fizeram progresso, despertam na vida espiritual, como ela, vai ser orientada, vai ser auxiliada, e aí vocês percebem, com isso tudo que ela está relatando aqui,
a importância dos ensinamentos espirituais, a importância de vocês terem esse conhecimento, tá bem? Não só para reflexão, para mudança, como também para um melhor despertar, né? Um aproveitamento melhor. Então, prosseguindo, porque o tempo voa, ela vai passar por uma experiência muito bonita, que vocês devem pensar nisso também, que depende muito do merecimento do espírito. Então, quando ela estava preparada, isso que eu vou relatar aconteceu. Quando vocês estiverem preparados, isso que ela vai relatar aqui vai acontecer. E o que ela vai relatar? O reencontro dela com a mãe. Tá? Um reencontro pode ser com o pai, com pessoa que você ama muito, né? E que está numa condição boa também de lucidez, que permite esse reencontro, porque às vezes você pode estar bem e você ama muito uma pessoa, mas aquela pessoa está num nível espiritual inferior e ela não pode perceber você, tá bem? Mas quando existe essa condição dos dois estarem bem, os reencontros acontecem. Então, ela vai falar aqui: escutei enlevada aquela voz dulcíssima que me embalava com as suas tonalidades maviosas e enxuguei as lágrimas, sentindo-me mais disposta a afrontar a minha nova situação. Então, ela ainda está se adaptando à nova situação. Ao meu lado, inúmeras almas se conservavam silenciosas, abatidas, e outras retiravam-se em companhia de espíritos fraternos. Acudiram-me, então, ao cérebro, esvaído pelo acúmulo de emoções, as mais perturbadoras perguntas. Eu estaria ali sozinha, em relação aos seres amigos que me haviam precedido no além? Não poderia reconhecer uma das antigas afeições na Terra? Antes do meu regresso às paragens siderais, não havia voltado a elas quem fora a minha idolatrada mãe? Então ela está falando, eu estou aqui, estou me sentindo um pouco sozinha. E as pessoas que vieram aqui para a vida espiritual antes de mim? E a minha mãe? Será que eu não consigo encontrar com ela? E o capítulo 21 tem como título Minha Mãe, a Grande Consolação. Entregue a essas amargas inquirições, vi-me pequenina e senti a sensação das lágrimas maternas orvalhando as minhas faces. Recordava-me dos menores detalhes do lar. Ergui repentinamente o meu olhar e, oh maravilha, vi minha mãe, a contemplar-me com a melhor das expressões de ternura e amor. Como me senti recompensada nesse momento inesquecível de todos os infortúnios que houvera sofrido. Uma inexprimível sensação de júbilo dominou minha alma ao recordar os amargores da terra longínqua, pois nesse instante toda a minha existência estava concentrada naquela afeição, reencontrada para a aventura imortal, né? E aí a mãe dela, estou pulando aqui parte do capítulo, vai falar assim: Maria, estás fatigada pelas emoções consecutivas. Vem descansar um pouco ao meu lado aqui, minha filha, junto ao meu coração. Oh, que beleza, hein? Ah, minhas pálpebras então cerraram-se para o sono brando e tranquilo e adormeci como um pássaro minúsculo que repousasse sob a proteção carinhosa de grandes asas. Ou seja, a mãe dela, que estava numa condição espiritual boa, reencontra com ela, e aí toda aquela saudade de pessoas que tinham partido, que ela tinha deixado na terra, tudo vai por água abaixo, né, porque ela reencontra a mãe, um grande afeto. E vocês imaginem numa conversa dessa, no caso da mãe dela, que a precedeu, que está bem preparada, quantas informações a mãe não vai passar, quanta tranquilidade ela não vai passar para a filha. Então, ter este merecimento de reencontrar os entes queridos, eu digo que nisso consiste uma das grandes felicidades dos espíritos. São os reencontros, tá bem? E eu sempre falo algo que as obras espíritas não abordam muito. No caso aqui, ela está reencontrando a mãe dessa vida. Quantas mães ela já teve?
Quantas mães nós, vocês tiveram e no futuro nós não vamos reencontrar essas mães? Claro que sim, mas é muita emoção, uma de cada vez, né? Mas já imaginaram isso? Vocês reencontrando entes queridos de outras encarnações que no momento estão lá na memória que vocês não conseguem acessar, mas podem ter certeza, vocês vão acessar isso no futuro. Vamos falar assim de brincadeira, uma mãe por vez, né? Um pai por vez, um amor por vez. E lá na frente, aí sim, a grande família universal, todos bem. Isso é o espírito feliz. Dá para vocês entenderem que a vida no mundo superior, onde o conhecimento, o amor acompanham o reencontro com entes queridos, né? Então, todo aquele passado de dor, essas dúvidas, essas dificuldades que nós passamos, isso tudo fica para trás e a gente compreende por que passou por isso. Porque nós nos elevamos nos sentimentos, nos pensamentos, nas emoções. Então, o reencontro com entes queridos é algo que é certo. E aí ela vai abordar no capítulo 22, algo que a gente sempre fala aqui. Capítulo 22 e 23, sobre o pensamento. No capítulo 23, ela diz assim, na vida livre, ou seja, na vida espiritual, o pensamento é quase tudo. Não há nela formas determinadas, como no mundo da matéria, e tudo se subordina aos ditames de uma vontade potente. De novo, aí a força de vontade. E ela vai ser instruída, então, sobre a força do pensamento, como as coisas são plasmadas, construídas lá, como que o nosso pensamento é tudo, como que mesmo encarnado nós plasmamos em torno de nós aquilo que no Espiritismo nós chamamos forma-pensamento. Quando o espírito superior nos vê, mesmo encarnado, ele consegue perceber o teor dos nossos pensamentos. Então, se nós temos pensamentos que nos envergonham, né, eles caridosamente ficam quietinhos, mas eles leem a nossa mente, sentem quem nós somos. Tá bem? Então, não existe felicidade real sem o espírito estar com seus pensamentos equilibrados, limpos, mais puros, espíritos mais puros de coração. E aí um pode ser um livro aberto por outro. Nada para se envergonhar. Os erros do passado foram aprendizados. E é assim que nós temos que ver os erros que vocês cometem, que cometeram no passado, que sejam aprendizado, não carreguem sentimento de culpa. Agora, pensem no hoje. Como está meu nível de pensamentos hoje? O que eu preciso fazer para equilibrar, não pensar tanta bobagem? E aí vem a meditação, a prece, as boas leituras, os estudos, a reflexão, né? A gente substitui pensamentos mais grosseiros, mais baixos, por pensamentos mais elevados. E isso tem um reflexo positivo na vida, no trabalho, na relação com as pessoas, na família, podem ter certeza. A pessoa que se preocupa em policiar seus pensamentos e buscar uma elevação mental, ela costuma ver em torno de si o reflexo disso. Ela se mostra até para as outras pessoas de uma maneira diferente, tá bem? Pensamentos superiores materializados. Maria João de Deus vai falar sobre isso, é muito importante. Ela vai falar sobre uma reunião que ela participa, ela fala assim, salmos, hosanas, hinos de felicidade intraduzível. Escutávamos comovidos, transportados de esperança e de inenarráveis alegrias. Muitos dos sábios mentores que nos acompanhavam aproveitavam-se desses ensejos para materializarem os seus nobilíssimos pensamentos. Então, ela está falando numa reunião, num ambiente, algo que ela está presenciando, que os mentores aproveitavam o ambiente e materializavam seus pensamentos, plasmavam coisas, né? Transmitindo-nos mensagens que por instantes ficavam maravilhosamente grafadas na eterizada tela do infinito. E eram generosos apelos
ou profundas exortações que calavam no mais íntimo dos nossos espíritos. Então ela está dizendo algo aqui que eu estou lembrando das reuniões do médium de efeitos físicos Peixotinho, em que as pessoas que participavam da reunião falavam que viam faixas assim no ar materializadas com palavras amor e caridade, vida, Jesus, né? Mensagens positivas que os espíritos materializavam na sala. Vocês sabiam disso? Então aparecia como se fossem faixas voando assim. E o que ela está relatando aqui é que os mentores materializavam algumas palavras, dando força, e aquelas palavras tinham vida, né? E no capítulo anterior, ela relata algo que a gente lembra do nosso lar. Ela vai dizer que eles plasmaram, esses mentores, numa reunião, um coração dourado e resplandecente de luz, cujas pulsações enchiam de melodias todo o universo. Na obra Nosso Lar, para quem lembra disso, no fim da tarde havia a reunião do crepúsculo, onde os 72 ministros plasmavam um coração azul no céu. Aquele coração é o que a gente chama da egrégora. Porque, repetindo, a egrégora pode ser tanto uma reunião de espíritos que formam uma egrégora, um padrão de pensamento, como a egrégora pode ser também algo plasmado. Então, nesse caso do Nosso Lar, eles plasmavam esse coração que mandava energia para toda a colônia. Então, os ministros plasmam, materializam esse coração. Isso é uma característica do mundo espiritual, de reunir aquela matéria pelo pensamento e criar algo. As coisas são criadas pelo pensamento. Nós não precisamos tanto de máquinas, de ferramentas, como a gente precisa aqui para plasmar a matéria física, densa. Naquele plano, naquela dimensão, pelo pensamento, eles agregam a matéria que existe lá e plasmam algo, constroem algo. E nesse caso, do Nosso Lar, um coração azul. No caso aqui de onde está Maria João de Deus, um coração dourado. Mas o objetivo é o mesmo, ter como se fosse uma fonte de energia, pulsando e alimentando energeticamente os espíritos que estão ali naquela condição. Tá bem? Então, isso é o Cartas de uma Morta. Muitos ensinamentos, muitas informações. Ela vai falar da nutrição. Vou falar aqui rapidamente, algo que preocupa muita gente, né? Pessoal que gosta de comer, que gosta aí de uma lasanha. Como é que fica no mundo espiritual, né? Capítulo 31, a ilusória nutrição dos espíritos. Esse ambiente constitui uma grande esfera fluídica, onde todas as nossas impressões tomam corpo de realidade. Olha aí, nossas impressões se materializam. Lá existe ainda a nutrição. Contudo, o espírito geralmente absorve os elementos que regeneram sua vitalidade, no próprio oxigênio que respira, em inimagináveis condições de pureza e nas mais delicadas composições químicas da atmosfera. Alguns seres aí aportando necessitam, por força dos arraigados hábitos, de alimentos análogos aos da Terra, o que obtém por algum tempo, mas apenas na aparência de realidade, até que se acostumem com as novas modalidades de sua existência. O que acontece, gente? A nossa compulsão para comer vem muito da necessidade energética. Precisamos de energia. Esse nosso corpo físico, ele é muito grosseiro. É uma matéria grosseira. Então, a gente precisa muito do alimento. Fora do corpo físico, com o corpo espiritual, essa necessidade energética é outra. Então, lá a gente não precisa tanto e não vai sentir a fome que sente aqui. O que nós vamos sentir lá é um reflexo daquilo que a gente sentia aqui. Nós vamos precisar absorver energias lá, mas não tão grosseiras. Um pouquinho lá já nos satisfaz. Então ela está falando aqui do prana. Ela absorve a energia do ambiente. Mas os espíritos recém-desencarnados, como estão condicionados, é aquilo que a gente vê no Nosso Lar em algumas obras. Precisam do caldinho, de uma sopa, é uma adaptação mais da mente àquela situação. E rapidamente o espírito ele se sente plenamente, energeticamente preenchido, vamos dizer assim,
pleno de energia para atuar e sem se cansar, conforme ela disse, né? E ela vai falar da visão da Terra, vai nos falar do resgate aos desencarnados da Primeira Guerra Mundial e vai falar sobre um orbe que ela visita, Saturno. Vai falar sobre a vida espiritual em Saturno, uma vida superior à da Terra, e ela é levada lá, é levada a dar um passeio para retornar onde ela está. E isso é outra coisa. Dependendo da elevação do espírito, ele pode ser levado a ver coisas, ver lugares, por exemplo, superiores, de vida superior, para dar um gás, para dar um ânimo para o espírito, para ele já começar a perceber como a vida além do plano em que aquele espírito vive, como uma vida superior, dá ânimo para o espírito continuar se esforçando. É aquilo assim, eu vou abrir uma cortina para você ver como é bom aqui nos planos superiores. Então você dá um passeio aqui comigo e depois você volta. E esses planos superiores têm vários níveis também, tá bom? Então o nosso lar, por exemplo, ainda é umbral. O nosso lar, parte dele pega o umbral e parte dele pega já um nível um pouquinho melhor. Então você tem as câmaras de retificação que pegam os espíritos que são resgatados do umbral, né? Nosso lar, vamos dizer que está numa fronteira de uma dimensão mais densa para o início de uma dimensão mais sutil. Mas os espíritos são levados, aqueles que já estão bem preparados, né? No caso de Maria João de Deus, ela já está até numa esfera que não relata a esfera espiritual que ela está, mas a gente entende que é superior ao nosso lar. Ela só teve aquela dificuldade inicial de adaptação por causa das crenças dela. Mas por ser um espírito bom, mãe de Chico Xavier, ela já está numa esfera mais elevada, né? Ela vai falar da aura da Terra e pensamento dos encarnados. É muito interessante isso. Eu convido vocês a lerem esse livro, Carta de uma Morta, tá bem? Eu estou falando de vários assuntos para conhecimento de vocês. Aura da Terra, ela vai falar assim: de volta das regiões atmosféricas do planeta, fui induzida pelo meu preclaro companheiro a contemplar o que podemos chamar de aura da Terra. Vi a princípio as camadas de espaço que lhe são imediatas, como um todo homogêneo, numa cor uniforme. Mas o meu guia exclamou, é o mentor dela que vai falar: busca ver como a humanidade se une pelo pensamento aos planos invisíveis. O teu golpe de vista abrangeu a paisagem. Procure agora os detalhes. Fixando atentamente o quadro, notei que filamentos estranhos, em posição vertical, se entrelaçavam nas vastidões sem se confundirem. Não haviam dois iguais, e as suas cores variavam do escuro ao claro mais brilhante. Ela está acessando o pensamento das pessoas, eu já vi em alguma obra, não me recordo onde, uma descrição parecida. Cada um de nós emite um pensamento que sobe como se fosse um filamento, uma corda, e não existem dois iguais. E ela consegue perceber esses montes de filamentos, né? Interessante isso. E dependendo do padrão dos pensamentos, vocês já percebem que os espíritos percebem esse pensamento. Vocês lembram, eu não quero fazer propaganda de filme não, viu gente? Mas tem o filme Avatar, onde eles têm aqui tipo um rabo de cavalo, né? Na cauda, em que eles se fixam em alguns filamentos lá no mundo onde eles vivem e eles acessam a vida do mundo, os entes queridos do passado. Aquilo ali é como se fosse um filamento de pensamento. Então nós emitimos nossos pensamentos e essa descrição que ela fala é muito interessante. Esses filamentos, disse-me com bondade o mentor, são os pensamentos emitidos pelas personalidades encarnadas. São reflexos cheios de vida, através dos quais podemos avaliar os cérebros que os transmitem. Então eles podem acessar o nosso pensamento. Imaginem aquele instrumento cheio de cordas, né? Em que cada cordinha daquela é
um ser ligado a você pelo pensamento, e eles acessam seu pensamento. Então, todos nós emitimos nossos pensamentos que se irradiam em ondas, mas na visão espiritual é como se fossem também filamentos. Interessante isso, né? São aquelas coisas do mundo espiritual, que são um pouquinho diferentes aqui do nosso plano. Então, ele vai falar dessa individualidade dos pensamentos. Vai falar do novo ciclo da Terra, eu vou encerrar por aqui, tá bem? É página 185, no limiar dos grandes acontecimentos. No local onde nos encontramos, muito profundo e crescente é o nosso interesse pelos estudos, os quais vão sendo aperfeiçoados por nós, ao preço de iniciativas nem sempre facilmente conquistadas. Ou seja, lá ela está aprendendo, está estudando. Como já tive a ocasião de observar, as minhas atividades se desenvolvem em torno de um grande número de entidades que apenas se dedicam aos problemas de socorro espiritual a todas as almas que sofrem e se redimem na terra, do cadinho das renúncias e dos grandes sacrifícios. Ultimamente estivemos reunidos em extraordinários movimentos junto à ponte a que já me referi. Ela vai falar de uma ponte que liga uma certa esfera mais densa dos umbrais até uma esfera espiritual. Isso está narrado na obra Voltei, do irmão Jacó, onde o Dr. Bezerra leva os espíritos e passa por uma espécie de ponte. De um lado, aqueles espíritos revoltados, e do outro lado, então, eles são já acolhidos numa colônia. Tá bem? São inúmeros espíritos que se debatem do lado oposto, aquele em que nos encontramos, esforçando-se para realizarem a difícil travessia. E vai falar desses espíritos alucinados. Então, ela está tendo uma visão da vida muito ampla, que é o que as obras espíritas nos trazem. E vocês devem considerar o estudo, o conhecimento, como muito importante. É como se nós estivéssemos, ainda encarnados, começar a palmear um território que daqui a um tempo nós estaremos nele. Então é como se você fosse fazer uma mudança, mas você antes de mudar já vai conhecendo a rua, já vai conhecendo o prédio, já sabe que você vai ser bem recebido lá. Quando você se mudar, a tua mente já vai estar naquela situação. É diferente de você estar no lugar e achar que nunca mais vai sair dali, que ali é o teu lugar definitivo. E de repente te mudam dali. E você fica surpreso com tudo novo. É o que aconteceu com a Maria João de Deus. E o conhecimento espiritual, então, permite com que rapidamente o espírito que desencarna, assumindo aquela lucidez, né, aquele despertar, que ele possa ir para os estudos, para tarefas mais nobres. E isso é a vida espiritual, gente. Ela é dinâmica, ela tem estudo, ela tem trabalho, tem reencontro, tem festas, tem reuniões, e longe das dores que nós temos aqui no nosso mundo. Porque é uma vida superior para quem está bem, como a Maria João de Deus, uma vida, assim eu diria, bastante desafiadora, mas belíssima, que envolve esses reencontros com entes queridos. Então, aproveitem a vida enquanto vocês estão aqui. Invistam no tempo, aproveitem o tempo de vocês para realizarem as coisas que vocês têm que realizar aqui. Atenção aos relacionamentos. Deem bastante atenção às pessoas na sua casa, na sua família, aos seus amigos. Tentem olhar com outro olhar de compreensão, compaixão, indulgência, aceitando as imperfeições, mas antes de tudo, olhe para você. Como é que eu me comporto? Como será que a minha família me vê? Como será que meus amigos me veem? O que eu posso fazer para ser mais agradável? Quais são os fantasmas que eu trago comigo? O que é que eu tenho que trabalhar? Fazendo isso, você vai estar aproveitando o tempo hoje, vai estar se elevando. É esse aproveitamento do tempo atual que vai levar vocês
para um despertar mais feliz. Porque não adianta também ficar pensando na vida espiritual achando que a sua felicidade está lá. Não, você se faz feliz aqui para estar feliz lá. E você instruído aqui vai despertar aquele ser instruído que praticamente já conhece aquela esfera onde você está. E muito rapidamente o mentor vai perceber, esse aqui está preparado já para começar o trabalho, para entender mais coisas sobre a sua vida, sobre o seu passado. Esse tem um despertar que eu posso investir mais nele, porque a espiritualidade superior está sempre investindo no nosso progresso, no nosso desenvolvimento, na nossa felicidade. Porque, conforme eu disse, os mundos superiores, eles às vezes abrem uma cortina, nos permitem visitar, para que a gente ganhe mais ânimo de cada vez querer melhorar mais, tá? Então, gente, a vida é maravilhosa. A vida como um todo, a vida com essa camada mais grosseira, que chamamos de corpo físico, e a vida sem essa camada mais grosseira, com o nosso corpo espiritual, desde que estejamos bem, ultrapassando aquela fase de desencarnações não lúcidas pelos umbrais, de sofrimento, como infelizmente muitos na Terra ainda passarão. Então, sejam aqueles que aproveitam os ensinamentos para elevar os pensamentos, domar as emoções, domar as más tendências, aproveitarem as lições que as pessoas em volta de vocês trazem para vocês e, por que não, serem professores também pelo exemplo. Pelo exemplo. Então, eu vou encerrar por aqui hoje. Nossa gratidão ao Francisco Cândido Xavier, a mãe dele, Maria João de Deus, que deixa essa obra maravilhosa que eu sugiro que vocês leiam. E eu me despeço aqui e nos vemos de novo no Falando de Espiritismo. Fiquem com Deus. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.